Boa noite amigos do Grande Prêmio. Estamos chegando com mais um Paddock GP. Chegamos atrasados, mas a culpa é toda minha. Vocês podem botar tudo na minha conta, né? Na conta do garotão aqui. Inclusive hoje está com uma camiseta espetacular, né? Por favor, mostra aqui essa beleza. É Flower Punk. Isso aqui deve ser alguma coisa gay, naturalmente, porque quem me deu isso aqui foi o Fernando Silva, nosso Fernandão, de Amigos Secretos. Estávamos todos já totalmente engraçados. Eu achei ótima a camiseta, achei linda. E hoje de manhã, escuro e tal, porque eu saí de casa muito cedo, né? 5 horas da manhã, eu estava saindo de 5 e pouca da manhã, não acendi a luz do quarto, né? Porque para não acordar a namorada, aquela coisa toda, e peguei a primeira camiseta que eu vi. Quando eu me dei por mim, estava assim, com esta coisa linda, e é com ela que nós vamos hoje no nosso Paddock GP. Não reclamem do figurino, nós ainda não temos um figurinista, mas vamos conseguir. Boa noite a todos, desculpem o atraso, o Paddock GP de hoje, edição número 16. Como sempre, é bastante especial, porque sempre que a gente tem convidados aqui, a gente consegue enriquecer bastante, né, o nosso conteúdo, o nosso programa. Eu vou apresentar primeiro ele, o nosso convidado, Rafael Pasqualin. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, é uma honra estar aqui conversando com o pessoal do Paddock GP. A honra é nossa. Gabriel Curti, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Flávio, tudo bem? Juliana Tesser, Boa noite. a nossa musa. E o Rafael Pasqualin, ou Rafa Pasqualin, talvez, eu vou dizer talvez, porque é claro, a gente tem um público bastante especializado, mas talvez não seja conhecido de todo mundo. E as histórias que ele vai contar hoje, e a sua história que ele vai contar hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque o Rafa é motociclista e é o único brasileiro que corre o TT da Ilha de Man, ou Ilha de Man, não sei como é que os ingleses falam isso, eu sempre falei Ilha de Man, né? Que é a prova de motociclismo mais perigosa, mais alucinada, mais maluca que existe no universo. E o Rafa está vivo para contar. Eu não estou brincando, quando eu falo que ele está vivo é porque até hoje, na história da Ilha de Man, mais de 200 pilotos. Mais de 240. Mais de 240 pilotos morreram. É verdade que é uma história muito longa, né? E o Rafa vai falar disso. 1907. 1907, quer dizer, são 109 anos, né, de história. Mesmo assim, é uma média de mais de 2 mortes por edição, né? É um absurdo. Porque é muito louca, porque é uma prova muito louca. Rafa, bom, obrigado de novo, mais uma vez. Fale de Ilha de Man. Vamos começar do começo. O que te levou a correr lá, um pouco da sua carreira também, que fez com que você chegasse a essa prova que é a mais espetacular e perigosa do mundo. Sim, quando deu um estalo que eu conheci o TT por conta do YouTube, enfim, eu corria de supermoto, de supermotar, na equipe oficial Husqvarna aqui no Brasil, acho que foi em 2006, 2007. E quando eu conheci a prova, ela já tinha 88 anos, então demorou muito, assim, né, para a coisa chegar aqui e ficar famosa aqui. Pouca gente conhecia. Quando eu falava naquela época que ia correr o TT, quase ninguém sabia o que era. E aí eu coloquei na cabeça que ia correr essa prova, mudei toda a trajetória da minha carreira, eu estava no supermoto, voltei para a moto velocidade, que foi onde eu comecei. E aí fui desistindo e voltando atrás, desistindo e voltando atrás. Demoraram 6 anos do dia que eu coloquei na cabeça até o dia que eu consegui correr o TT. Muita gente não sabe, é uma prova que só anda convidado. Você não pode, não interessa quão bom você é. Você não se inscreve. Não, e quanto você tem de grana, não interessa. Eles têm que te convidar para você participar. E ano após ano eu colocava, mandava e-mail, preenchia todos os requisitos lá, mandava currículo e não rolava. E aí antes disso eu fiz uma prova na Irlanda, Northwest 200, uma prova de rua, e fiz o GP de Macau também, onde corre Fórmula 3, GT3, tudo, em 2012. Aí em 2013 finalmente eu fui aceito no TT, foi meu primeiro ano lá. Isso poderia não acontecer nunca. Poderia não acontecer nunca. Aconteceu que, assim, 2013 era um momento bom do Brasil no mundo geral, assim, e foi interessante para eles também ter um piloto brasileiro pela primeira vez. Então, eu dei essa sorte também. Você foi o primeiro brasileiro sempre. Sim. Nunca ninguém correu no TT. Aqui no Brasil, antes disso, você falou que você corria na Supermoto. Sim. Eu confesso que eu não sei que categoria você corria de Husqvarna, né? Husqvarna. Supermoto é aquela modalidade que é uma moto de cross com roda de asfalto. E a pista anda em cartódromo com uns trechos de terra. Então, é uma corrida bem dinâmica e plástica, bonita de ver, porque as motos andam derrapando e tal. Esse campeonato existe ainda no Brasil? Essa categoria, Existe. essa modalidade existe ainda no Brasil? Existe. Assim, vou te falar que é uma das modalidades mais legais que existem. Só que ela não deslanchou como deveria, mesmo no mundo, no campeonato mundial e também no Brasil. Eu não sei porquê. A coisa é muito plástica, não é tão caro, é bonito, é fácil do público ver, mas não deslanchou como deveria no mundo e no Brasil.
Eu andei de moto velocidade também no começo e eu corria de kart também. Meu pai é preparador de kart, tudo, então coloquei o pé no automobilismo também quando eu era pequeno, mas aí voltei para as motos. Bom, tua primeira edição, 2013. 2013. É isso. Então vamos nos localizar no tempo. O Rafa tem 32 anos de idade. 2013, 3 anos atrás, você vai para a sua quarta, é isso? 13, 14, 15, vai para a tua quarta competição. Então vamos lá, agora eu vou colocar a Ju e o Gabriel nessa conversa, porque a gente tem muita pergunta para fazer e vocês também, certamente. Então eu quero que vocês mandem as suas mensagens pelo Twitter com a hashtag PaddockGP. Vocês mandam, a gente recebe aqui nos estúdios da Fórmula Inter, mais uma vez, recebendo aqui a equipe do Paddock GP. Perguntem tudo que vocês têm curiosidade de saber sobre o TT Tourism Trophy, é isso, né? Tourism Trophy da Ilha de Man, que é uma das provas mais espetaculares do mundo. Ju, vamos lá, começando com as damas. A gente começou a falar de morte, acidente, não dá medo? Dá sempre. Eu acho que quem fala que não tem medo não é normal, é de outro planeta. Apesar dos irlandeses e dos ingleses serem de outro planeta, porque os caras são muito loucos. Mas eu acho que o medo até ajuda lá. Em 2013 eu fui a primeira vez. Do dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora da ilha, eu só dei 12 voltas. Foi um TT muito ruim por conta de quebra, essas coisas. Em 2013 eu fui pela segunda vez e era um ano que deu tudo certo. Só que quando chegou lá eu tive um bloqueio. A minha família toda, meus filhos escreveram cartas aqui e eu abri quando cheguei no hotel lá na Inglaterra. Isso me desarmou de uma forma, sabe? Eu fiquei com muito medo nesse ano e não consegui desenvolver, sei lá, 70% do que eu ando. Eu fiquei travado. E eu perguntava para todo mundo lá, pô, como é que eu faço? O que dá para fazer? E todo mundo lá, os ingleses, os irlandeses, os amigos, falaram, meu, faz o que você tem que fazer, tira a mão, completa essa prova, ou se quiser vai embora, você não é obrigado a andar, e o ano que vem você volta mais forte. Então eu tirei a mão total. Que idade tem seus filhos? Eu tenho o Enzo de 13, o Dudu de 6, e agora com a esposa veio o Cauê de 8, no pacote de família. Legal. Então, e nesse ano, 2013, eu lembro que eu andava preocupado onde eu ia bater. Eu ficava andando, cada curva que eu fazia, eu olhava para fora, via o que tinha na área de escape, parede, abismo, essas coisas. E estava muito desfocado, desconcentrado, sabe? E foi o ano que eu caí também. Eu passei reto numa freada e bati na proteção, voei por cima da proteção, caí dentro de um bar, assim, do lado de uma mesa. Graças a Deus não aconteceu Dentro nada. de um bar? Dentro de um bar. Mas foi só essa ocorrência. Antes do Gabriel, eu queria que você descrevesse, para quem não conhece, como é a prova. Porque é uma prova de rua, eu vou inventar uma nova categoria, que é uma prova de ilha. Né? Porque é uma corrida... A gente vai ver algumas imagens, enquanto o Rafa vai falando, e a gente vai vendo algumas imagens, para vocês terem uma noção do que é o TT na Ilha de Man. Ilha de Man mesmo, que eles falam, eu fiquei com... Isle of Man. Isle of Man. Para a gente ver as imagens, eu queria que você descrevesse como é a prova, como é o circuito. É uma volta, são 10 voltas, começa aqui, acaba ali, cada um larga no momento. Enfim, descreve para a gente como é que é a prova. Sim, é um circuito de 60,7 quilômetros. Cada volta tem 256 curvas. Então é bem difícil de memorizar tudo isso. Como se não bastasse, diferente de um autódromo, por exemplo, Interlagos, que tem 12 curvas, 11 curvas. As curvas de Interlagos são perfeitas, no máximo uma rachadura, uma zebrinha alta. Lá no TT, cada curva tem areia, buraco, bueiro, ondulação, guia, são várias características. Então é muito difícil decorar cada ponto. Quer dizer, tem uma pista de 60 quilômetros. 60 quilômetros, 256 curvas e de muitas variáveis, São muitos detalhes. quantas voltas? Tem categorias de 6 voltas e categorias de 4. A corrida de 6 voltas, tipo a sênior, demora 2 horas quase de prova. E nesse tempo você para abastecer só 3 vezes e tomar uma aguinha, então o nível de concentração e de envolvimento com aquilo é absurdo, assim. Você tem que estar com a cabeça muito boa. É uma prova contra o relógio ou larga todo mundo junto? Contra o relógio, um piloto a cada 10 segundos. Cada 10 segundos? Ganha quem faz a prova em menos tempo. Tá. Vamos lá, Gabriel. Agora, bom, vocês entenderam, né? Nós estamos vendo algumas imagens ali. Nós vamos contar muitas histórias da Ilha de Man. Então, são 60 quilômetros, 256 curvas e um piloto a cada 10 segundos. É quase como um rally. É evidente que se você... Um grid de quantos pilotos? 80 pilotos. 80 pilotos. Se você botar 80 caras largando juntos na rua, alguma cagada vai acontecer, naturalmente. E a cada 10 segundos já acontece, bastante, inclusive. Mas vamos lá, Gabi. Bom, Rafa, você falou das suas 2 primeiras edições, que várias coisas deram errado e tal. Na última, parece que a coisa melhorou bastante, você ficou em 30º, né? Sim. No TT de 2015, eu fui como piloto oficial da Yamaha aqui do Brasil. Já andei com a R1 nova, que é uma moto especial, muito boa.
e largaram 80 pilotos na categoria sênior, eu terminei em 30º. Muita gente fala, pô, mas chegaram 29 caras atrás, na sua frente. A verdade é que, assim, com o orçamento que a gente tinha, com o nível das coisas que a gente tem aqui, indo para um negócio tão novo para nós, chegar em 30º lá, entre os 80 que largaram, foi uma vitória para mim. Foi uma coisa muito, muito boa. Para vocês entenderem, para eu chegar em 20º, por exemplo, para eu ganhar 10 posições, o meu orçamento para essa corrida de 200 mil pula para 1 milhão, entendeu? E para eu chegar entre os 10 primeiros, a gente tem que pôr 2 milhões na conta para fazer tudo direitinho e, quem sabe, chegar entre os 10 primeiros. Que moto que anda na Sênior? A Sênior é como se fosse uma Superbike. Motos de produção? Motos de produção, e o regulamento é bem parecido com o Mundial de Superbike. Então tem Super Sport, que é a 600, tem a Super Stock, que é a moto que eu ando, que é uma 1000 menos preparada, mais basiquinha assim, e aí a Superbike, que vale tudo dentro daquele regulamento. Para você ter ideia, a suspensão Superbike dos pilotos Pro custam 70 mil libras, o conjunto de Uma bengala suspensão, com que dá 400 mil reais. Então, assim, eu fui com a suspensão original. Chegou lá, eu fui no caminhão da Ollins e enchi o saco para o cara trocar o meu óleo da suspensão, que era caiaba, não era nem do fabricante dele. Fiquei 3 dias enchendo o saco dele até ele trocar o óleo para mim. Então, faz muita diferença, sabe? Mas eu também digo que, assim, se eu pegar a moto do John McGuinness, a moto do Michael Dunlop, que é uma moto mega, eu não vou virar o que os caras viram, entendeu? Porque eu ainda não tenho ritmo suficiente para usar tudo que aquela moto oferece. Então, por enquanto, tá bom isso que eu tenho de equipamento, eu tenho que melhorar, chegar no limite disso para ir implementando. E, Rafa, questão de treino. Lá tem como você treinar ou você precisa treinar em outros lugares antes? A nossa rotina para o TT é assim, vídeo on-board. A gente passa lá vendo 4 horas de vídeo por dia, é o segredo. Então, por exemplo, o TT é final de maio, começo de junho, uns 2, 3 meses antes eu começo a ver volta on-board todos os dias, enquanto eu estou na academia, tudo. E quando chega lá, são 4 horas por dia e todo dia de manhãzinha, 5, 6 da manhã, a gente pega o carro, a moto que tiver lá e dá 2, 3 voltas no circuito. Você consegue andar no circuito. Só que você, claro, quando a estrada está aberta, você não pode correr, você tem que andar devagar, seguindo as normas de velocidade. Sempre acontece, a organização sempre chama a atenção da galera, porque assim, não sei quantos pilotos foram atuados, vão para a corte, quase não correm, porque estavam acelerando, azucrinando de carro na ilha de manhã, sabe, aquelas coisas. O Gui, há pouco tempo, né? Porque parece que ele foi testar um carro, e aí ele botou ele fez um programa de TV, aí ele anunciou, não sei, andei eu não sei quanto lá, irmã. O cara falou assim, então, amigão, mas não pode. O Guy Martin. Porque não pode, né? E como é que você fez esse tempo com a pista aberta, amigo? Porque a pista, como eu disse, é uma pista formada pelas estradas da ilha e ruas também, né, da cidade. Tem muita A residência, hora que né? é que nem Mônaco, você não pode dizer, bom, vou dar uma treinadinha hoje e socar a bucha lá quando tiver a rua aberta, né? Claro que não. Mas continua, vamos lá, preparação. Depois disso. Então, assim, não existe um simulador hoje em dia preciso do TT. Então, o que domina lá, todo mundo faz, dos pilotos prós até os mais amadores, é volta on-board para decorar cada uma das curvas. E quando eu fui a primeira vez para o TT, você é obrigatório ir 2 meses antes e fazer uma espécie de um cursinho lá com um piloto veterano que já correu e ganhou em 2003 o Milk. Um cara muito gente boa. E você anda de carro com ele dezenas de voltas e ele explicando curva por curva. Isso ajuda muito. Então, todos os pilotos fazem isso. Eu lembro que na primeira vez que eu fui, um piloto chinês ficou morando na ilha 3 meses para aprender o circuito. E aí, quando chegou no TT, ele não conseguiu classificar na Superbike. Porque tem isso também, você tem que andar naquela média do primeiro. Então, para você poder largar, você tem que andar 170 de média, 160 de média. Então, Tem um grid? Tem um grid. Você pode não correr. Você chega lá e não faz o tempo, você não corre. Tá. Entendeu? Então, mesmo para você largar em último, tem que acelerar muito. Bom, as perguntas vão começar a chegar. A primeira é engraçadinha, vou dar uma descontraída, né? Porque eu tenho umas outras para fazer, muitas. O Renato Gavioli está mandando aqui com a hashtag PaddockGP, ele não está perguntando qual é a cilindrada da moto, não está perguntando nada técnico, está perguntando quantos parafusos a menos um piloto precisa ter para correr o TT. Parabéns pela coragem, Rafa. Isso é uma coisa que é até recorrente para você, acho que todo mundo, é meio como o Amir Klink, né? Pô, que louco, foi atravessar o Atlântico de barco a remo, quando na verdade isso é muito estudado, calculado, o risco é calculado. Então acho que você deve até se cansar um pouco de ser chamado de maluco, mas enfim, vai ser o recorrente, paciência.
Não, eu não ligo, mas a coisa é muito bem estudada, é muito elaborada. Ninguém está lá dando a cara a tapa, ninguém está lá se suicidando, sabe? Claro, você vendo um vídeo on-board e vê a câmera parada e a moto passando a 300 por hora, você acha que é uma loucura tremenda. Mas, de verdade, em cima da moto, a coisa está muito mais no controle do que parece. Então, não pode errar, como no rally, você não pode, você tem que deixar uma margenzinha de segurança. Mas não é tão absurdo assim. Ju, Todo mundo fala do Dakar, é uma prova maluca. O cara que corre no Dakar, ele não acha que é tão maluco. Todo mundo fala do TT, que lá só tem louco. O cara que corre no TT não fala que só tem louco. Para você, o que é a prova mais maluca do mundo? Eu sonho em fazer um Dakar um dia, sabe? Só para completar. Assim, mas eu acho que as duas são. O Dakar acho que é muito mais tenso no nível de preparação física, né? Você anda de moto 6, 8 horas por dia, especiais de 600 quilômetros, imagina, na areia, na terra. E todos os dias, né? Todos os dias. Aí tem um dia que a equipe não vai, que você tem que fazer a manutenção na moto ainda. Então, eu acho que são coisas bem diferentes, assim, mas talvez estejam no mesmo nível de perigo. Quando você fala de 80 pilotos, nós estamos vendo mais imagens ali muito legais, ótimas, e alguns pilotos vencedores, os que ganham e tudo mais. Agora, TT é um universo à parte, no mundo do motociclismo, inclusive, né? Não são pilotos famosos, o Valentino Rossi não corre aí, o Jorge Lourenço não corre, nós não vamos ver o Marc Marques, o Barry Sheen não deve ter corrido, enfim. Quem são os caras que correm? Quer dizer, como é que é esse universo, esse mundo do TT? Ele é formado aqui por pilotos que encaram isso como um desafio pessoal. Eu quero terminar mais ou menos como escalar o Everest? O Everest é uma ótima menção. Eu faço uma palestra, um bate-papo e chama o Everest de cada um. Porque todo mundo que fala, pô, mas tem zilhões de circuitos no mundo com área de escape, com airfence, com tudo, por que você vai correr nessa prova que você pode morrer? E eu falo, pô, por que tem gente que sobe o Everest? A vista lá é linda, mas você passa 15 dias numa temperatura subhumana e pode morrer tanto subindo quanto descendo. É exatamente a mesma coisa. Os pilotos do TT, por exemplo, eu acho que ninguém do TT pode ganhar MotoGP. E eu acho que os caras da MotoGP conseguem andar muito rápido no TT. Só que a diferença é o que você está disposto a arriscar. Entendeu? Os caras de MotoGP, por contrato, eles não podem nem pisar na ilha. Talvez só naquela Mas nem parede visitar a leve. parede. O Cal Crutchlow mora lá. O Peraí. Cal Crutchlow mora lá. Crutchlow mora lá. Quem que mora lá? O Cal Crutchlow. A preparação dele inteira ele fez em Man, diz que todo ano ele vai para Califórnia. Esse ano ele preferiu ficar por lá, andar de bicicleta. Vai ser engraçado. Eu só espero que ele não ande muito lá, porque ele costuma cair bastante. Se ele cair na ilha, vai ser um pouquinho... É complicado. Ele lá. deve tomar tombo de bicicleta, mas mais seguro. Segue nessa história do Everest, porque eu acho que essa é uma questão bem interessante, que você deve usar muito, inclusive, nas suas palestras. Sim, então são coisas totalmente distintas, apesar de serem motocicletas. No TT você tem que deixar aquela margem, certo? Só que quando você vê um John McGuinness ou um Michael Dunlop passando numa corrida, você fala, onde esse cara deixou a margem? Porque o cara vem escorregando de frente, de traseira, e de um lado tem guia, muro, do outro lado tem um precipício. E você fala, não é possível que tenha uma margem aí. Mas tem. Muita gente pergunta de grana também. Eu lembro que o Ian Hudson, em 2010, ganhou 5 corridas do TT. São 6 provas contando elétrica, ele não correu de elétrica, as outras 5 ele ganhou. Esse cara, de várias categorias. De várias categorias. Esse cara deve ter saído de lá com mais de 200 mil libras. Então, é uma coisa rentável também. Não que alguém lá faça por dinheiro, ao contrário. Mas você ganha uma grana se você andar na frente, entendeu? E os pilotos top lá têm uma estrutura como da MotoGP. São aqueles caminhões enormes, são aquelas coisas. Mas é uma coisa localizada, são equipes britânicas, basicamente? Ou tem gente que vem de fora? Não, gente do mundo inteiro. Com equipe grande? Sim, tem os americanos, tem os japoneses, tem os australianos. Claro, a maioria é europeu, mas tem muita coisa envolvida. O que é legal do TT, que eu acho que vocês precisam viver, você principalmente que curte essa coisa meio que nostálgica, tipo anos 70, sabe? O marketing, o business tem importância, mas não é tanto. O que importa lá é a competição. Geralmente a gente está trabalhando na barraca na moto, aí um cara abre lá a tenda e fala, quebrou o motor da minha Yamaha, você tem um motor para emprestar? Aí você fala, puta, eu não tenho porque eu estou com tal moto, mas o fulano tem. Aí o cara vai lá, pega o motor emprestado, o cara que emprestou o motor ajuda ele a colocar no quadro da moto, aí eles correm, no final de tudo vão tomar uma pint no bar. A coisa é muito mais coração, sabe, do que as corridas grandes de hoje em dia. Legal. Gabriel? Você vê alguma chance de algum outro brasileiro fazer isso? Algum outro piloto foi falar com você interessado? Eu sei que alguns tentaram antes, mas eu acho que
desistiram no meio do caminho. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que se mais pilotos forem, vai ser excelente. A gente vai conseguir difundir mais essas corridas aqui e todo mundo ganha com isso, sabe? Quanto mais brasileiro representando a nossa pátria lá no exterior, seja no TT ou no MotoGP, melhor. Então, eu estou super aberto a dar qualquer apoio possível, qualquer ajuda para quem quiser correr lá. Ju. Você falou do regulamento ser parecido com o Mundial do Superbike. A tua M1 R1 tem alguma coisa parecida com a moto que vai correr o Mundial do Superbike? Não, porque no TT você tem que se preocupar muito com durabilidade. É uma prova que dura 2 horas, então acontece muita quebra mecânica. Então a moto não é preparada no extremo para ter mais de 200 cavalos. Ela é preparada para não quebrar. Então, tela de radiadores, a gente usa 2, porque se uma pedra pegar no radiador, acabou a prova. Entendeu? Então, tem uma série de coisas que você faz pensando na durabilidade e em terminar. Não em... Uma coisa que muda muito é o tanque de 24 litros. A minha R1 eu falo que bebe mais que meu pai, ela bebe muito. E a gente teve que aumentar o tanque de 17 para 24 litros para conseguir fazer 2 voltas de autonomia. Ela faz 5 km por litro. Então, Quer dizer, são 3 paradas, é isso? 3 paradas. Cada 2 voltas para, abastece e às vezes você troca o pneu. Os prós, o pneu traseiro deles só aguenta 2 voltas, então eles trocam sempre pneu. O meu pneu traseiro aguenta 4 voltas. Me corrija se eu estiver enganado. O automobilismo, em algum momento, nos anos 50, talvez um pouco antes, ele teve muitos opositores, muitos inimigos, digamos assim, porque era um negócio letal, né? Matava gente no público, matava piloto toda hora, a segurança era zero e tudo mais. E aí a segurança no automobilismo foi se aprimorando demais. Hoje a gente tem, o automobilismo hoje, ele é aceito, né? Ele não é uma aberração. Não é um pouco diferente, o TT é um pouco diferente. Ainda acho que tem muita gente que se opõe a essa corrida, porque considera uma coisa sem sentido, muito perigosa para a gente, para o público também, não só para os pilotos. Essa oposição, você convive com ela? Vocês sabem onde ela ocorre? Ela ocorre lá localmente? Tem gente lá em Man que não quer que tenha corrida? Conta um pouco disso, por favor. Sim, um dos problemas do TT é você se hospedar lá. Tem gente na ilha que não gosta daquela coisa e sai... Quantos habitantes tem a ilha? Parênteses. Tem 80 mil, mais ou menos. 80 mil. Tem gente que não gosta, o que eles fazem? Eles saem de férias e colocam uma casa para alugar e ganham dinheiro e vão para a Europa, para outro lugar, para a Espanha, enfim, aproveitar o verão. Aqui no Brasil, muita gente fala, pô, Rafa, a gente tinha que fazer um TT aqui. Eu acho de verdade que a gente não está preparado para isso. Porque lá na Europa, no TT principalmente, quando morre alguém, todo mundo fica muito chateado. Mas assim, deu hora do treino, é a viseira fechada e pau, entendeu? A coisa é assim. Na ilha, o trecho de montanha, por exemplo, não tem limite de velocidade o ano inteiro. E no TT, eles fecham a pista e fica só no sentido da corrida. Todo mundo que vai de moto assistir a Ilha de Man fica fazendo um track day na montanha, fica andando na montanha, fazendo aquele pedacinho e acelerando. Não, a gente não está correndo, mas a pista está aberta para acelerar, qualquer um. Entendeu? E não tem contramão, então o cara pode acelerar. E a polícia tá lá só para recolher quem cai, entendeu? Eles não estão preocupados se o cara está a 300 ou a 120, entendeu? Então, eles conseguem lidar com essa parte da morte, essa parte de uma maneira muito diferente, eu acho que dos latinos principalmente. A gente apega muito, a gente sofre muito, eles não, eles são totalmente frios para isso. Sim, porque faz parte da realidade dos caras, né? Em Man, na verdade. Eu acho que esse conviver com a morte é uma coisa lá para os caras mais ou menos comum. Mas, e essa oposição, assim, ou internacional, ONGs, alguma coisa do gênero? A Federação Espanhola de Motociclismo não permite que nenhum piloto corra. Então, nenhum piloto federado na Espanha pode correr? Todos os espanhóis que correm se federam por outro país, entendeu? Tem isso. A minha opinião pessoal é assim, tá lá quem quer, tá assistindo quem quer. Então, se você não gosta e acha perigoso, você sai de perto. Você não é obrigado a ninguém te uma faca no pescoço. Exatamente, pra você. Entendeu? Eu vou todo ano porque eu quero. Minha mãe não concorda com isso, minha mãe, coitada, sofre. Mas é o meu plano de vida isso, sabe? É o que mais importa, assim, tirando família, essas coisas é o meu objetivo de vida. Eu vivo para isso, entendeu? Então, não faz sentido eu parar de fazer. O ano 2013, um cara caiu e a moto dele acertou 11 pessoas, arrancou o braço da mulher, entendeu? Só que todo mundo estava ali no lugar que era um dos mais perigosos, assistindo pertinho. Pô, acontece, é triste, mas
faz parte. Doido. IMA nasceu dessa própria resistência, né? Porque quando as corridas foram proibidas, o Automóvel Clube se juntou e falou, não, vamos fazer, e aí eles foram fazer em IMA. E dentro de IMA, parece que tem uns 2 anos, né? Que tentaram proibir e as pessoas disseram que não, que tem que ter e tal. Todo Rola ano um certo tem, apoio, todo né? ano tem. Então, bom, a gente vê o que está acontecendo com o mundo, com a Fórmula 1, com tudo. Está cada vez mais seguro. Eu acho que daqui a uns anos vai virar simulador. O Vettel vai estar na casa dele, o Coisa vai estar na casa dele, eles vão ligar online no GT27 e vão jogar. E vou dizer uma coisa, vai ter um monte de gente vendo. Né? Vai ter um monte de gente A gente vai vendo. continuar cobrindo. E a gente vai continuar cobrindo. Putz. E acho que há uns 2 Ai, anos, não né, quero que estar vivo ganhou pra ver isso, mais- não. Esse debate ganhou mais força, porque o Scott Redding, que é piloto da MotoGP, ele ia participar da parada e uns dias antes 2 caras morreram. E um desses caras era amigo dele de muitos anos e aí ele tinha ajudado na carreira dele. E aí o Scott falou, não vou, eu acho que esse negócio não tinha que acontecer. Ele fez um discurso no Twitter, um monte de gente avacalhou ele. E aí depois ele falou, gente, eu perdi um amigo, é por isso que eu tô com a cabeça quente, mas assim, não quero ir, não vou no lugar onde isso aconteceu. E aí veio o debate, um monte de gente defendendo, um monte de gente contra, mas é o que o Rafa falou, né? Da mesma forma que o cara escolhe pro Dakar, o cara escolhe para ir correr em Macau, o cara escolhe... Ele foi. Você, em alguma das edições que você participou, alguém morreu? Sempre. Todos os anos. E você já viu o acidente na tua frente, né? Já. Eu corri em Macau em 2012 e eu fiquei amigo de um jornalista, um japonês lá em Macau. Era a nossa primeira vez correndo em Macau, a minha dele. Ele era jornalista, eu também era jornalista na época, a gente ficou amigo e tal. O cara é muito gente boa. E aí a gente foi correr o TT no ano seguinte, só que ele já tinha corrido 7 TTs e eu estava no primeiro. Eu lembro que ele estava de Suzuki 600, ele me passou num treino de Ducati 1200. E eu falei, nossa, é o Japa, vou atrás dele. E eu tentei seguir ele, e ele foi abrindo curva. E chegou um momento que, eu de Ducati, de capacete, a 300 por hora, ouvi a explosão e vi um clarão na minha frente, sabe? Então, e o problema é que eu estava muito perto dele. Até arrepia. Quando tem um acidente no TT, você tem que parar no Marshall, aqueles caras da bandeira. E não tinha Marshall entre eu e ele. E eu tive que passar pelo cara. Imagina, o cara errou um salto a 280 por hora e bateu contra uma árvore. E eu passei pelo cara. Entendeu? E tive que parar. Eu lembro que, assim, eles nem liberaram para eu voltar andando pro box. Veio o médico, me examinou, tudo, porque eu fui o único cara que passou pelo acidente. Um acidente muito feio. E naquele dia eu fiquei pensando, porra, mas será que é isso que eu quero? Treino ou era corrida? Treino. Entendeu? Só que é mais forte, você é piloto, você sabe. Você não vai parar de guiar um carro e eu não vou parar de andar com uma moto. Não, acho que não. Mas é claro, é algo que marca qualquer um, né? Você Sim. vê o cara morrer na sua frente. Vamos lá, Gabriel, vamos lá, sabatinar. Mas posso perguntar, pera um pouquinho, o que aconteceu? Nós estamos sem os twitters, é isso? Então vamos tocando aqui, vamos sem Twitter, não tem problema nenhum. Pergunta a gente não vai faltar. Não, é por causa das imagens mesmo. Porque caiu, é isso? É, por causa da imagem da corrida, não pode. Foi isso? O YouTube derrubou a gente? É isso que eu preciso avisar a galera, depois a gente vai disponibilizar o programa, porque ele tá offline por causa das imagens. Tá legal, não tem problema. Depois a gente explica para quem estiver vendo gravado, naturalmente, o que está acontecendo. Vamos lá, Gabriel. Tá, Rafa, pelo que a gente conversou aqui, o pessoal lá de lá já está pronto para a morte, o pessoal que corre também já está pronto, já sabe o que vai acontecer. Mesmo assim, existe algum movimento para que tenha mais segurança? Existe como? Tem jeito de ter mais segurança ou vai ser isso para sempre, na sua opinião? Assim, não é que vai todo mundo para a morte quando vai correr o TT. Não, eu digo É um suicídio coletivo, pronto que pode acontecer. Sim, a gente sabe que pode acontecer, mas acho que uma das chaves para ir com uma cabeça boa é justamente não pensar nisso. Eu sempre, por exemplo, faço planos pós-TT, sabe? Eu vou mexer no meu carro, eu vou fazer não sei o que lá, eu coloco tudo para depois do TT, que eu acho que isso me fortalece. Mas não tem como ficar mais seguro. Se a gente tirar as 1000 e deixar só as 600, são motos que andam em média de 208 por hora, em vez de andar 213 por hora. Então a coisa não vai ficar mais segura com esse nível de moto que a gente tem. O TT de hoje é muito parecido com o de 1907? O circuito mudou de 1907 a 1918, eu acho. Ele foi um circuito de 18 para frente, ele é o mesmo circuito de hoje. Acontece que lá, em 1918, as motos eram muito lentas ainda, mas o TT fez parte do circuito mundial. Giacomo Agostini correu lá, Phil Reed, vários desses caras correram lá. E numa época onde as motos já eram bem rápidas e os equipamentos de segurança ainda... Porque na década de 30 as motos já eram bem velozes, né? Mas- As motos Auto Union, DKV... Será que davam quantos por hora?
Porra, se o cara da Auto Uno, o Rosmaier morreu a 400 por hora em carro, né? Não era moto. Mas a tecnologia de moto naquela época, sei lá, 200 por hora de final, talvez. Estou chutando, também não tenho certeza. Sim. Mas pra moto, quando você está numa motocicleta, né? Qualquer velocidade. Acima de 80 por hora você já não pode bater em nada. Sim, mas por conta disso, acho também que o Mundial deixou de fazer parte do TT. O Giacomo Agostini, vários caras falaram, não, a gente não quer mais correr aqui, é muito perigoso. Porque, imagina, todo ano os pilotos correndo pelo Campeonato Mundial no TT. É uma coisa... Isso foi até que época? Até que ano? Acho que até 76, se não me falha a memória. Fazia parte do calendário. Fazia parte do calendário. É coisa recente até. Então, como Nürburgring, acho que para a Fórmula 1, até né? 76, exatamente. Então, mas pensando bem também, os equipamentos de proteção melhoraram muito, mas a 200 por hora batendo na parede, você pode estar com a armadura do Homem de Ferro, que não vai Não vai acontecer nada. Uma coisa é a queda, talvez, hoje, com os equipamentos de hoje, a queda seja um pouco menos dolorosa e as consequências talvez sejam menores, mas é o que você falou, bateu a 200 por hora, tem que fazer. Só tem um airbagzinho, né? Não Tem o airbag, aquele do Datena, esse? Aquele airbag, como é que chama aquele? Airbag... Tem o cara pulando na frente do carro. Ai. Vamos lá, vamos tocando aqui. Você corre com a Yamaha, da equipe. A Yamaha tem uma programação específica para isso, para a MAN aqui no Brasil? A história com a Yamaha foi bem legal. A minha primeira moto, quando eu comecei com 6 anos de idade, foi uma PW50, uma Yamaha. E hoje eu estou com a Yamaha e isso linka de uma forma muito legal. Meu pai foi campeão de Yamaha, então tem muita coisa a ver. A história, assim, eu já fui piloto da Honda, eu já andei pela BMW, e todo mundo tem um pé atrás quando a gente fala de TT, sabe? Porque claro, eu posso morrer lá. Claro. Então, o pessoal da Yamaha foi bem arrojado, eles acreditaram muito no meu trabalho para me apoiar como apoiam, sabe? E o resultado foi muito bom, foi o meu melhor resultado no TT. Enfim, eles tiveram um feedback bom no Japão também, então a coisa funcionou muito bem, essa parceria, esse patrocínio. Agora, é uma competição, uma prova que não tem muita divulgação no Brasil, né? A Yamaha investe nisso por conta do quê? Da imagem mundial, do que ela pode usar você aqui no Brasil? Eu acho que ainda não. Na verdade, eu ainda estou fazendo pouco para divulgar isso. Eu acho que eu tenho 3 anos de contrato com a Yamaha e a gente vai potencializar muito mais esse resultado de 2015, o resultado de 2016 e daí por diante. Mas o TT não é transmitido aqui, todo mundo conhece por conta do YouTube, então eu acho que falta isso, falta mais mídia. Eu acho que é daí que aí que está o arrojo da Yamaha. Eu acho que isso que é legal. Apostar num negócio que não tem, realmente não tem, e assim no mundo inteiro, assim, é claro que alguns países que têm mais cultura de velocidade, isso tem, as pessoas têm conhecimento, mas pô, Le Mans não tem divulgação aqui, então não seria MAN, né? Se Le Mans dela. E MAN, lá fora, a BBC transmite ao vivo, né? No ano passado dava para ficar vendo, dá para ver pela internet, que tem a transmissão ao vivo deles. E eles ficam o tempo inteiro. É um negócio bem da cultura deles, né? Acho que falta isso pra gente, né? Tanto no automobilismo como no motociclismo. Falta. Não é um país disso, né? Não é um país disso. Fala, Ju, pergunte mais. Vamos encher o Rafael de perguntas. Você estava lembrando das motos que você já correu. Você fez o primeiro com Ducati, depois Honda e agora Yamaha. Isso. O que tem de melhor em cada moto? Eu tenho uma resposta padrão e muito boa para isso. E melhor não é uma resposta comprada. Na verdade, é assim, qualquer dessas motos de hoje em dia, se você pegar o que a Ducati tem de pior, o que a Honda tem de pior, o que a Yamaha tem de pior e fazer uma moto, fabricar uma moto, ela vai ser ótima, porque as motos hoje em dia são especiais. Acontece que assim, a Ducati tem muito torque, é difícil de andar. E é uma moto ultra preparada, porque tem 2 cilindros e o viés de 4. Então ela não dura muito no TT. A Honda tem o melhor chassi. O melhor chassi do TT, para o TT é a Honda. Só que falta potência. Você precisa gastar muito outra Honda para ter potência. A Yamaha tem um conjunto muito bom. Só que é uma moto que lançaram outro dia. Então, quando eu cheguei no TT, se você vai no TT de Honda, você vai pedir uma pizza à noite, o cara fala, você está de Honda, né? Usa tanto de geometria, tanto de calibragem. Com a Yamaha, ninguém sabia nada, entendeu? Porque é uma moto nova. Então, o ano que vem, a Yamaha vai ser uma ótima moto no TT. Esse ano era uma moto que estava todo mundo descobrindo, entendeu? E as grandes marcas usam o TT para fazer publicidade no mundo inteiro? Muito. O John McGuinness, que é hoje o cara vivo com o maior número de vitórias, ele tem 43 anos
Isso é um negócio que me ajuda muito, porque eu tenho 32 hoje, eu quero correr mais 10 anos no TT. Meu plano é chegar no pódio ainda, entendeu? E eu tenho tempo para isso, que é uma prova que dá para correr com 45 anos. E o John McGuinness... É um pódio de 3? Hã? É um pódio de De 3? 3. Podia ser de 10, né, para ficar mais fácil. 5, às vezes, tem algumas categorias. Não, mas tem algumas categorias com muitos participantes que o pódio é um pouquinho mais encorpado. Mas o John McGuinness, por exemplo, é um cara que é mega conhecido lá. O Guy Martin, que a gente falou agora há pouco, ele tem um programa na BBC, sabe? Então... Tanto que ele chegou a ser cotado pro Top Gear. Ô, Rafa, você comentou com a gente que para você ficar 10 posições na frente, você tinha que ter um orçamento X maior para ficar tanto. Sim. Então, o seu plano é chegar no pódio. Como que você trabalha essa questão do orçamento? Patrocínio, como que faz para arrumar patrocínio para Corrimã, por exemplo? A vantagem de ter apenas eu fazendo isso é exatamente essa. Ninguém mais vai bater na porta de uma empresa falando que vai correr, mano. Só eu faço isso. Então, isso gera Isso é mais fácil, torna as coisas um pouco menos difíceis, na verdade. Esse ano, pela primeira vez, eu estou fazendo tudo direitinho. Eu tenho um manager, um grande amigo meu, que está trabalhando comigo, a gente está saindo para captar. E, apesar dessa crise, a coisa está ficando até que favorável, assim, sabe? Muitas empresas não fecharam os budgets do ano ainda, então eu estou chegando no time certo e com um empresário que faz toda a diferença para captar recurso. Eu não acredito, assim, a evolução da moto tem que ser parecida com a minha evolução. Não adianta eu ter uma moto de 200 mil libras por ano que vem, porque eu ainda não vou guiar o suficiente para isso, entendeu? Então, o ano que vem, por exemplo, eu quero ter uma suspensão adequada na minha moto e um pouquinho mais de potência, já é o suficiente. E treinar muito mais, já é o suficiente, entendeu? E isso vai melhorando e aumentando. E você faz um prognóstico, assim, uma meta, tipo, sei lá, top 20? Faço. Tem uma coisa que eu falo na minha palestra que é muito legal, assim, que é uma parte de focar, assim. Por exemplo, a minha senha do Facebook, vamos supor, ou do e-mail, eu sempre coloco lá, TT 2016 top 25, sabe? Porque é uma coisa que eu escrevo todo dia, 30 vezes por dia, e aquilo vai entrando na minha cabeça. E aí funciona, sabe? Eu acredito muito nisso. Nessa história toda de ficar 6 anos tentando TT, eu aprendi muita coisa, sabe? E uma das mais legais que eu aprendi é que, assim, quando eu cheguei lá e ganhei uma medalha, eu vi que, putz, essa medalha não significa nada. Tipo, os 6 anos de história, os amigos, as loucuras, as festas, tudo que aconteceu nesse período vale muito mais do que a medalha, do que o troféu que eu tenho no TT, entendeu? Então, isso que motiva. O caminho, né? O caminho. A jornada é melhor do que a... Normalmente, legal. Você passa o ano inteiro se preparando para o TT? Essa é a tua profissão hoje? Por que eu te pergunto isso? Eu lembro lá para o comecinho dos anos... Finalzinho dos anos 80, quando os primeiros brasileiros foram correr o Dakar, né? O Cliver Kohlberg e o André Azevedo. Eu sempre falo Jean Azevedo. O Jean veio logo um pouquinho depois. Esses caras pioneiros, maravilhosos, adoro os dois e tal, mas eles viraram profissionais do Dakar, né? Não faziam mais nada, não é que não faziam mais nada, faziam coisas pacas durante o ano. Atividades promocionais, preparação física, treino, preparação do carro, correr atrás de patrocinador. No fim, o ano era curto até, mas essa era a profissão deles, pilotos de Dakar, quer dizer, a vida deles era voltada para um evento de 20 dias. Para você é mais ou menos assim também? A tua vida hoje ela é totalmente centrada no Dakar, no Dakar não, no IMAN? TT não. Eu gostaria que fosse, porque isso traria mais resultado. Mas acho que no motociclismo em geral não tem ninguém fazendo isso hoje em dia no Brasil. Acho que dá para contar nos dedos de uma mão os caras que vivem para andar de moto e ganham bem para isso. Então, eu morava em São Paulo, há 6 meses eu mudei para Cunha, fugi daqui, estou no interior, tranquilo. E tenho minha oficina na sala de casa. Então, eu faço alguns projetos especiais, aprendi a pintar moto, estou soldando TIG. Eu sou apaixonado pela mecânica, sempre mexi nas minhas motos, eu que mexo nas minhas motos e eu que preparo elas. Então, hoje eu tenho uma oficina para alguns clientes, amigos, e é da onde eu tiro parte da minha renda, além dessa parte de ser piloto profissional. E a preparação física, direto, quer dizer, isso tudo você precisa ter preparação de atleta normal. Academia todo dia e agora acabou o carnaval, 0 de álcool, ficar tudo são até as corridas e assim, tem que manter o foco. Deixa eu dar uma explicação para quem está vendo o programa agora num outro link. É isso, né, Berton? Nós estamos num outro link. O que aconteceu? A gente colocou algumas imagens do TT e o YouTube bloqueou a gente por alguma razão, não sei se a gente não tinha direito, sei lá, não sei.
Não vamos ser presos, fica tranquilos, não vamos para trás das grades. Então, a gente está com outro link agora, mas se você pegou o programa agora, nesse link, aconteceu alguma coisa, perdi, não se preocupe, o programa, logo que terminar, vocês já estão acostumados, ele entra no ar, fica disponível na íntegra, né? Então, ninguém perdeu nada, tá? Se por acaso você perdeu um pouquinho nessa mudança de link, a gente vai estar com o programa disponível logo que terminar a nossa transmissão ao vivo e todo mundo vai poder ver tudo, tá bom? E não vamos mais utilizar as imagens, é uma pena, porque eu achava que eram imagens de domínio público, mas pelo jeito não era. YouTube deve ter alguns robôs, né? Não acho que tinha ninguém lá do YouTube assistindo para tirar a gente do ar. Mas, nem o cara, o prefeito da cidade. Não, acho que não. Então deve ser algum tipo de algoritmo, sei lá, não vou saber nunca. Mas não importa. O importante é que o conteúdo vai estar disponível para todo mundo, tá bom? E vocês que estão assistindo agora, continuem mandando suas perguntas para o Rafael Pasqualin com a hashtag PaddockGP. TT de Man é o assunto de hoje principal. Vamos lá, Gabriel, vamos perguntar mais. Aliás, peraí, deixa eu só falar uma coisa. A gente está falando da história do TT, ele falou do pessoal que morre e tal. Não, para quem gostou da história, tem um filme que chama Road, que conta a história dos Dunlop, que dá para ver mesmo a relação deles com a morte. Porque o Michael, como é que chama o irmão? O Michael William. Michael e o William não tinham nem enterrado o pai e já estavam correndo de novo. Então, que o pai morreu, inclusive, na prova. Na frente deles. Então, o pai morreu na frente da prova. Ele não tinha nem sido enterrado. Tocar o barco. E os meninos já estavam correndo. Não queriam nem deixar eles sinceramente, correr. tem gente que vai achar isso um horror, né? Como assim? Eu acho isso o máximo. Eu acho que isso você... Bom, quem somos nós para ficar julgando as pessoas, mas é a pessoa que estabelece um objetivo muito claro, um modo de viver muito claro e nada o tira do caminho. Eu acho que é um pouco isso, né? Bom, você foi para Cunha, você está lá agora descansando. Cunha é demais, hein? Quem não conhece Cunha, eu tive lá agora, quando é que foi? A cidade que tem mais Fusca no Brasil, né? Só tem subida, gozado, só tem subida, não tem descida, né? Só tem subida. E é um lugar maravilhoso. Mas eu acho que você foi para lá por causa disso? Um pouco de paz, Eu gosto, eu curto esse lance de roça e de ficar no sossego. Então eu moro na área rural, eu moro fora da cidade um pouquinho assim. E, putz, é uma paz. Assim, os meus problemas são as vacas ou os cavalos do vizinho que rompem a minha cerca e entram no meu quintal. É o tipo de problema que eu tenho lá. Então, segurança nota 1000. Então, eu tô bem feliz. Isso ajuda na tua caminhada até Man? Acho que tudo soma, né? Porque quando você para de se preocupar com aquelas 3 horas que você perde no carro no tráfego de São Paulo e com andar de carro blindado, essas coisas, então lá é um universo à parte. Então, acho que eu consigo focar melhor. E, por exemplo, internet. Aqui em São Paulo tinha 10 megas e um plano de telefone de 400, sei lá, gigas. Lá eu tenho um telefone pré-pago e a internet eu pego do vizinho de 2 megas, sabe? E não faz falta, e tá ótimo assim. Então você muda tudo e se adapta e tô bem. Que legal. E você agora tá fazendo Man e tal, mas você já correu motociclismo no Brasil, em pista, coisa e tal. Como é que você vê a situação do motociclismo atualmente no Brasil? Olha, é a pergunta, Gabriel, por muita coincidência, do Henrique Durgan, é isso? Que fez aqui a pergunta pra gente, é exatamente essa, a situação do motociclismo no Brasil. Está melhorando. Hoje a gente tem 2 campeonatos aqui no Brasil, o Superbike Series e o Moto 1000 GP. Na verdade, não cabem 2 campeonatos. Seria melhor ter um só com muitos pilotos. Mas acaba que o nível de concorrência ajuda. Os campeonatos vão elevando o nível para atrair piloto e quem ganha com isso somos todos nós. O nosso nível hoje no Moto 1000 GP, por exemplo, que é o campeonato brasileiro oficial, tem acho que 8 pilotos de fora. Tem português, francês, argentino, tem vários pilotos de fora. E o nível é altíssimo, entendeu? E a gente já tem brasileiro andando na ponta junto com esses caras. Então, eu acho que o nosso nível está muito bom, perto do que foi lá atrás com o Tucano, com o Denise Casarini, com o Adu Celso. A gente já teve motociclistas de muito sucesso aqui no Brasil. Só que falta, lógico, falta mídia, falta apoio, falta patrocínio, falta tudo, entendeu? Quem corre de moto hoje no Brasil é apaixonado. E a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa colocar um pouco do que a Stock conseguiu no motociclismo, sabe? Hoje eu enxergo a Stock, a Fórmula Truck, eu gosto muito de automobilismo, acompanho muito, e eu acho que são cases de sucesso, assim. Não sei se é legal de guiar, não sei se, mas tem patrocinador, tem mídia e funciona. Os caras vivem disso hoje. Falta para o motociclismo. Mas é curioso, porque as corridas de moto tem muito mais público no autódromo, em geral, do que corrida de carro. Muito mais.
talvez seja mais plástico, né? Porque moto entram 5 dividindo o S do C, né? E também porque tem muita gente que usa moto. Tá? Acho que tem muito motociclista. Nicho, né? Ingresso acessível, né? O Superbike acho que Mas ainda é é, né? de Tem graça. ingresso de graça, tem, ele sorteia moto, então ajuda a atrair, né? E o Rafa trabalhava ajudando criança, né? Desenvolvendo Sim, eu fui por um ano, eu acho, um tutor da categoria Junior Cup, trabalhei com as criancinhas e foi uma época muito especial, eu adorava isso. Eu cuidava das crianças como se fossem todos. Meu filho correu nessa época também e eu tinha todos como filho, assim, sabe? Era 12 crianças, sei lá, e era demais, foi muito divertido. Ah, que legal. Que idade a molecada? Molecada de 7 a 14. Mas eu lembro que, assim, a gente, de verdade, a gente causava no autódromo, sabe? Começava a chover, não tinha treino. Era Aí ele eu que fazia pegava uns bagunça. 3 e jogava na água, sabe? Começava a fazer guerra de não sei o quê. E eles se divertiam muito, e a gente também. Legal. Vinícius Piva, nosso Vini está perguntando se você pretende competir no Brasil como uma forma de treinar para eventos internacionais. Pô, um abraço ao Vini, cara, meu amigão. Meu brother, Achei né? que ia encontrar ele aqui hoje. Então, de verdade, eu não tenho grana para isso. Eu tenho que escolher ou lá ou aqui. Eu gostaria muito de correr aqui, de aprender com os caras aqui. A gente tem pilotos muito rápidos aqui, tanto os nacionais quanto os internacionais. Mas eu tenho que escolher. Então, como o meu orçamento é pequeno, eu prefiro focar lá fora e correr no exterior. E por falar em lá fora, tem mais uma, né? Uma Sim. prova facinho pro currículo. Esse ano eu mudei um pouquinho o foco e eu vou correr Pikes Peak nos Estados Unidos, Ah, tá. que é bem legal. Ah, tá, né? Essa é outra. O precipício daqui, está asfaltado pelo menos. Né? Pikes agora bom, quem não conhece, acho que muita gente não conhece, é bem desconhecido até perto do TT. É uma subida de montanha, tem 156 curvas em 20 quilômetros. O problema todo é a altitude, você começa a 2.300 metros, termina a mais de 4. Então lá em cima falta oxigênio, tanto para o motor quanto para o piloto. Para você. E eu acho que é mais difícil que decorar que o TT. No TT são 100 curvas a mais, mas você tem casa, você tem uma igreja, uma escola, um poste. Lá é só pinheiro verde e de um trecho para frente é só abismo, céu. Então é muito difícil de decorar. E é antes ou depois de... Depois, Pikes Peak é de 18 a 26 de junho. Pikes Peak foi aquela que o Loeb correu 2013, né? Ele apelou, ele chegou lá e baixou 1 minuto. Um minuto do recorde. Um minuto. O Tem Loeb... Loeb é um absurdo, Tem né? vídeos de Pikes Peak do Vatanen, eu acho. Ali vai estar nem, que ele veio. E da Michelle Mouton também, de Audi, que são espetaculares. Os vídeos são maravilhosos. Procurem no YouTube. Viu, YouTube? Eu faço propaganda para vocês e fico importando, tirando a gente do ar. São espetaculares. Mas eu não sabia como é que essa competição como é que era, essa de moto. Não sabia nem que existia, para falar a verdade. O Pikes Peak? O Pikes Peak começou em 1916. Esse ano faz 100 anos. E quando teve o primeiro ano lá atrás, correram motos e carros. Depois, em algumas ocasiões, as motos não correram. E esse ano eles mudaram muito o regulamento, porque nas últimas 2 edições houveram mortes. Então, eu quando me inscrevi esse ano, falei que queria de R1. Aí os caras me responderam, R1 não pode, só pode hoje em dia moto com guidão inteiro, ou seja, naked ou trail, justamente que são motos mais lentas. Aí eu me inscrevi de MT-07, que é uma moto que vende aqui no Brasil, que vai ser bem legal andar com ela lá. E é uma subida de montanha, você corre sozinho, ganha quem faz o menor tempo. E eu acho que de dificuldade também, além das curvas e da dificuldade de memorizar cada uma delas, é que não tem treino quase. Você tem um dia de treino que você anda só no comecinho, no outro dia você anda na metade e no último dia você anda no final e aí depois você vai correr. Você junta o quebra-cabeça. E a questão da Legal. altitude? Por exemplo, no futebol a gente sempre vê os times querendo chegar uma semana antes para poder se aclimatar e tal. Você vai para algum lugar para pelo menos descobrir como que é essa altitude? O Guy Martin, ele correu essa prova 2 anos atrás e ele fez um negócio muito legal que eu quero fazer. Ele fez uma espécie de uma estufa e ele colocou a razão de oxigênio igual a de Pikes Peak. E aí ele pedalava dentro dessa Uma estufa. câmera hiperbárica, uma coisa assim, uma bolha. Isso. E aí ele pedalava e treinava nessa condição. Ah, tá. Eu acho que faz toda a diferença. Sim. Mas é uma prova bem curta, é uma prova de 10 minutos. Diferente do TT, que são 2 horas de E corrida. começa a 2 e pouco. 2 e pouco não é uma coisa que maltrata muito, né? Os 4 4 mil, aqui sim, já. né? Mas é o finalzinho. E nos 4.000 a moto nem perde 30% de potência. Os carros, a maioria lá são turbo, justamente por essa falta de oxigênio. Entendi. Mas as motos, eu queria de moto turbo também, mas não pode mais, então tem que ser aspirado. Legal. Bacana. Pikes Quando é é que o vai ser segundo Pikes? evento mais antigo, né, dos Estados Unidos. Depois de segundo Indianápolis. mais. Indianápolis é 1909, né? Quando é que é Pikes? De 18 a 26 de junho.
Pô, pertinho logo depois do TT. Que barato. Temos mais perguntas ali. O Márcio Ferreira. Rafa, você já foi convidado para correr de MotoGP ou Superbike? Não, eu comecei a correr de moto tarde, né? A primeira corrida oficial que eu fiz, eu já tinha 18 anos. Então, não tem condição. Eu acho que o Eric, hoje em dia, é um dos nossos nomes para a MotoGP, e outros pilotos, o Renzo, o Rafael Rigueiro, outros pilotos que estão vindo aí da Junior Cup, são nomes que podem representar a gente na Mas MotoGP. tem que começar com 7, 8 anos hoje, né? Tem que começar com 7, 8 anos, a família inteira tem que se dedicar a isso, tem que ser um negócio de família, na verdade. É como no automobilismo. Eu vi uma matéria, não sei onde, que você gasta não sei quantos milhões para correr de kart, para correr de Fórmula, para correr na Fórmula 1. Então você gasta, sei lá, 100 milhões para chegar na Fórmula 1, talvez você chegue. Talvez você chegue. A moto é igual. O Eric chegou no Mundial com 16, né? Primeira corrida que ele teve que ficar esperando, fazer aniversário, para depois poder estrear, porque ele chegou com 16. Bom, já que tocou em MotoGP, o que temos de novidade de MotoGP? Cuidado com as imagens, tem que pôr imagem lá, aí cai a gente de novo. Pode pôr do lançamento da Honda, pode. Pode, né? Pode, hein, YouTube, pode. A Honda é free. Era divulgação para a imprensa, pode, né? A MotoGP já está em fase de teste da pré-temporada. A pré-temporada em Sepang foi dominada pela Yamaha. Se olhar os tempos combinados, tem 2 intrusos no meio, as 2 Ducatis, mas a Yamaha está sobrando e a Honda está feia a situação, né? Como é que você vê esses treinos? Esse vai ser um ano muito interessante de MotoGP. Primeiro por conta de toda a confusão do ano passado, e agora eles unificaram a central eletrônica. Então, estão falando por aí que as motos são motos de 10 anos atrás, na parte eletrônica. Então, a Honda, que tinha o maior orçamento, voltou 10 anos e aí tudo sofre. Eles falam que a Honda tem um motor mais agressivo. Então, mesmo o Marc Marques, que é um cara extraterrestre, está sofrendo com isso. Outra coisa diferente são os pneus Michelin de aro 17 agora. Antes era 16,5. Então, foi assim, reseta o campeonato mundial e vamos começar de novo. Que coisa, né? E os testes, o Lorenzo sobrou muito, assustadoramente. Ele chegou, acho que 8 segundos mais rápido que o segundo colocado. 8 segundos não, 8 décimos. 8 décimos. Mais rápido que o segundo colocado, sobrou bastante. Amanhã começa a segunda bateria, que é em Philippe. A gente ainda está esperando para ver o que deu no segundo dia de testes na Malásia. O pneu traseiro do Loris Bass explodiu, foi uma imagem impressionante, né? Na reta, ele tomou um tombo e foi um tombo fenomenal e ele saiu ileso. Esse tem que comemorar aniversário 2 vezes, porque... Estava 290, é isso? Não, quase 300. Né? Quase 300 por hora. Assim. É rápido. Ele estava na reta Himalaia, né? Estava muito... E a Michelin ainda não sabe o que causou, eles disseram que só deve saber para o Qatar. E aí a outra novidade é que a Honda apresentou a moto de 2016. Em termos de pintura, assim como aconteceu com a Yamaha, não mudou praticamente nada. A Honda, a grande diferença estão nos logos, que uns ganharam mais espaço, outros menos, mas é a grande diferença. A diferença está dentro da moto mesmo. A Honda está com dificuldade para desenvolver essa moto, porque eles tentaram controlar a agressividade do motor, que foi a grande queixa de todo mundo no ano passado, mas não deu muito. E a Ducati que está vindo bem, né? A Ducati testou na Malásia com o Stoner. É uma pena que eles não vão colocar o Stoner para andar na Austrália, porque acho que isso todo mundo queria ver. O Stoner segue insistindo que não vai voltar a correr. Eu, pessoalmente, eu não confio muito na palavra do Stoner, não vou pôr a mão no fogo por ele, porque uma semana antes dele anunciar a aposentadoria, ele fez um discurso, avacalhou um bando de jornalistas, dizendo que era todo mundo mentiroso, porque disseram que ele ia se aposentar. E na semana seguinte ele chegou lá e falou, vou me aposentar. Eu não acho que ele falou que ele não ia nem testar, né? Ele já testou. Não ia. E não ia junto com os caras, né? Ele já está lá. Então, se insistir mais um pouquinho, e a Ducati já falou que se ele falar, quero correr no Qatar, eles vão falar, tá aqui a moto, pode ir, filho, fica à vontade. E ele ainda está super em forma. Sim. Porque ele andou, o último dia ele foi o 5º colocado, melhor Ducati. Então, Está com quantos anos? o Stoner está com 29, novo. 28. Não, ele tem idade. É que o negócio dele é que ele quis, né? Ele quis parar e... disposição para o negócio, né? Ele mostrava, já fazia um tempo que ele não estava mais nem aí para a MotoGP, pelo menos ele mostrava. Mas assim, eu acho que ter testado já deu uma amostra de que ele está no mínimo dividido, assim. E se der uma forçada, acho que não. A Ducati melhorando. E Você a conhece mudança esses dele caras, foi- Rafa? Algum pessoalmente? A turma da MotoGP? Não, infelizmente não. Só o Alex Barros, Alex, né? O brasileiro. Mas eu queria muito conhecer, né? Os caras devem viver num mundo muito legal. Em relação ao Stoner ter aposentado, eu falo isso com algumas pessoas. Não deve ser nada fácil correr contra o Valentino. Não só na pista. Porque se o Valentino vai no restaurante e ele espirra, ele é capa no mundo inteiro que ele espirrou no restaurante. Então, eu acho que isso motivou muito o Stoner a parar naquela época.
Porque ele ganhava a corrida, ele andava melhor que o Valentino e tudo era o Valentino. Então, O historiador chegou a dizer que ele era destratado pelos fãs, que as pessoas cuspiam nele. Assim, da vez que eu fui na MotoGP, me parece surreal que tenha fã cuspindo para alguém. Mas ele dizia que não era não é uma coisa um cara forçada, né? querido. Porque o carisma do Valentino Rossi é absolutamente natural, né? Espontâneo. As pessoas adoram ele, as crianças adoram o cara e tal. Ele, aliás, está completando 37 hoje e o Marcos faz aniversário amanhã. E o Valentino avisou hoje também, essa notícia do dia, que ele não está disposto a esquecer o que aconteceu. Então, para ele, não morreu. Valentão, Não Valentone. morreu. Você acha que teve chute? eu acho que não. Você acha que o Marcos mereceu chegar para lá? Não, o cara perdeu a cabeça, mas quem não perderia naquela circunstância? E é uma pena, né? Porque eu gostaria de continuar torcendo para o Marcos como eu torcia antes, sabe? Porque eu acho que o cara é muito bom. E agora a gente fica colocando em xeque o caráter dele. Se revela um caráter duvidoso. Né? E eu não queria isso. Eu queria gostar dele igual eu gostava do Valentino, igual eu gosto do Valentino. Mas não sei. E outra coisa que ficou, a Honda, no primeiro momento, divulgou que a telemetria provava que teve chute. Obviamente, a telemetria não vai provar isso. A telemetria é um gráfico de linha. A telemetria é um gráfico de linha, não vai rolar, né? Eles podem provar assim, teve uma força aplicada no freio. Ok, ninguém sabe de onde veio essa força. Inicialmente, a Honda disse que ia mostrar em Valência, e aí, como estava aquele negócio do tribunal arbitral, não vamos mostrar. Aí depois, não, a gente vai mostrar mais pra frente. Aí a Dorna pegou e falou assim, não mostra, né? Deixa morrer, tá bom. Agora a telemetria está na mão da FIM, e a FIM já falou que não vai sair, que só vai morrer lá, porque qual o intuito, né? Se a Honda pudesse provar por A mais B que o Valentino chutou, eles já tinham ido até o Vaticano pro Papa se livrar do Valentino. E ele já recebeu a punição. Ele já recebeu, já não foi precisa provar mais punido, nada. não tem mais nada. Ele mesmo já encerrou o processo no tribunal arbitral. Se o Valentino porque provar ele que não chutou, como é que ele vai provar que também não chutou? Também não vai não acontecer nada, porque não vai voltar atrás. Assim como Então, ninguém vai provar que o Marcos não fez de propósito e que o Valentino não vai provar que ele fez. Agora, deu um gás no campeonato isso, né? É claro que piloto não curte muito essas coisas, porque pode acabar mal, né? Sim. Mas pro público, nossa, a gente adora, viu, Rafa? A gente adora uma fofoquinha. Barraco, né? Foi a coisa mais falada, ficou até chato acompanhar a MotoGP, que era sempre essa novelinha Só dos barraco. dois caras. Mas eu acho que ajuda, né? Vira os holofotes para a MotoGP, claro que isso sim. é bom pra gente. O campeonato foi muito melhor do que a Fórmula 1, por exemplo. Não vou dizer que foi mais falado do que a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 está num patamar de popularidade histórica muito grande. Mas o campeonato da MotoGP foi muito mais interessante, muito mais legal. A Fórmula 1 acabou 3 corridas antes, a gente já sabia o que ia acontecer. E a polêmica já teve reflexos, né? Porque eles fizeram uma atualização no calendário, depois no regulamento, depois da primeira bateria de testes. E uma dessas mudanças é que os pilotos são obrigados a comparecer a todos os eventos promocionais e eles são obrigados a estarem nas coletivas de imprensa. E a coletiva de imprensa vai ser sensacional, porque provavelmente vai estar o Valentino, o Lorenzo e o Marques um do lado do outro, então pode ser que eles saiam no tapa. Se não aparecer, é punição esportiva. Porque assim, você punir o Valentino em dinheiro, você precisa dar muito dinheiro para ele sentir no bolso. O Raikkonen vivia faltando em coletiva, não porque ele não gostasse, ele não gosta, mas ele esquecia, às vezes, sabe, aquelas coisas e tal, e multa de 5 mil euros. Pô, cara... Você teria que punir o cara com muito dinheiro, porque não vai fazer a menor diferença. Então, agora é punição esportiva. Tipo, perde ponto. Perde na ponto. carteira. É essa mudança. Outra coisa que é um reflexo do acidente do Loris Bass, agora eles vão introduzir sensor obrigatório para controlar a pressão dos pneus, porque das primeiras coisas que falaram quando o Bass caiu é que tinha a possibilidade dele estar rodando com a calibragem abaixo do estipulado pela Michelin. Então, agora tem sensor obrigatório para controlar de todo mundo. Legal. Que pergunta o Ducardin faz? Eu vou ler ali, olha. Se fizesse em Morungaba uma TT brasileira, ele pergunta para você, Rafa, não sei porque ele está falando de Morungaba. Acha que o pessoal que fica andando lá topava e encarava? Por que ele está falando de Morungaba? Morungaba é o antro do racha de rua de moto, né? Ah, é? Todo mundo que é de São Paulo e tem uma moto O Ducardin esportiva. sabia, tá vendo? Então, foi o que eu falei um pouco no começo. A gente não está preparado para isso. Poxa, acho que os caras que andam... Que estrada que é essa de Morungaba? Se eu te falar que eu nunca fui para Morungaba, você acredita? Eu não sou desses caras que ficam rachando Ainda na rua. ainda bem. Aliás, esses caras que fazem isso, desprezíveis, acho que isso é o fim do mundo, 300 por hora numa estrada, não dá. Eu não julgo, mas assim, o problema de andar numa estrada é que se você acerta um carro pequeno com 5 pessoas, você mata os 5. Exatamente, por isso entendeu? que eu julgo. Por isso que eu julgo. O cara, você é um cara que, vou dizer que você poderia, mas você sabe andar 300 por hora. Sim. Um tiozão que ganha uma grana, 40 anos, senta numa dessas, não sei nem o nome. Qualquer uma dessas motos custa 40 mil reais e dá 300 por hora. Exato. Um cara desse não sabe, não tem a menor noção do que está fazendo.
Não tem a menor reação. Preparo. Não tem, não adianta. Então eu julgo sim. Desculpa, E assim Eduardo, como o mas eu julgo. bêbado, nunca é ele que morre, né? Ele sempre mata alguém. Então, Não, mas eu acho que o Brasil não tem, a gente não tem a cultura para isso agora. Mesmo que fizesse dentro dos padrões, sem os carros, tudo certinho, igual é o TT, assim que morresse o primeiro piloto lá andando, a mídia ia cair em cima Claro. e os organizadores iam ser presos, enfim. A gente não tem isso. Você contou que caiu dentro de um bar, essa história ficou na minha cabeça. Como é que foi exatamente? Descreve em detalhes. Putz, foi assim- Um barzinho, como é que ele era? Um pub, um velhinho, você tomou cerveja, como é que foi? Quando você sai da montanha no TT, tem uma reta que é um tobogã, você desce de quinta marcha, 270 por hora. E tem 3 placas amarelas que servem para a gente frear, né, de referência. E nesse ano que eu estava de Honda, eu estava bloqueado mentalmente, eu estava freando sempre na primeira placa. Sabe quando você fala, putz, na próxima eu freio mais dentro, aí você chega na próxima e freia no mesmo lugar. Você fala, não, na próxima eu vou frear mais dentro. E eu sei que chegou na última volta, eu falei, não, agora eu vou frear dentro. Eu fui e... Só que eu, distraído, sei lá, em vez de eu frear na segunda placa, eu freiei na terceira. Tinha um amigo meu que morava na ilha, um portuguesinho, e ele estava assistindo no barranco lá, né, tal. E ele falou onde todos os pilotos já passavam freando e levantando, eu passei carenado, pondo marcha. Ele disse que na hora ele já levantou e correu. Aí eu freiei, a moto veio dando meio que um RL assim, esmagando o pneu dianteiro. Bom, bati na proteção, voei, caí do lado de uma mesa. O bar não estava habitado, eles fecham o bar porque justamente acontece isso muito lá. Aí caí do lado de uma mesa, não tinha ninguém, a médica me socorreu e tal. Não deu 2 segundos, chegou o portuguesinho, ele correu 400 metros igual um Drags. E quando ele chegou lá, a médica atendeu ele, porque ele estava quase morrendo. Ela parou de me atender e atendeu ele. Mas não aconteceu nada, a moto bateu, ficou na proteção assim. Quando no TT tem uma coisa engraçada nessas corridas, engraçada não, né? Se você coloca a moto no chão, você cai, escorrega, a moto não pode voltar para a prova, entendeu? Porque se tem uma fissura numa tampa de motor e vaza óleo, imagina, morrem 12 caras. Então, se você caiu com a moto parada, não aconteceu nada, você está fora da prova. Então, Você nesse... não pode pegar a moto de van, de novo. a minha moto nem caiu, ela veio, bateu, ficou presa no colchão e eu que caí, entendeu? Numa prova normal, eu pegaria ela e voltaria. Lá não. Qualquer queda elimina o cara. Qualquer queda elimina o cara. Outra informação engraçada, assim, legal, útil, falando de TT, é uma prova, um circuito muito grande. Então não tem uma torre igual um autódromo de Interlagos. De controle. Então lá a gente precisa dos marshals, que são aqueles carinhas, que são todos voluntários, que eles ficam com rádio e bandeira. E são milhares ou centenas, pelo menos? Porque eu estou falando de 60 quilômetros, são Para milhares. existir, não, são 509 marshals para ter um treino ou uma corrida. Essa é uma informação muito importante. 509. 509. 256 curvas e 500 não. Entendeu? E tem um marshal lá, o Marco, é um português que mora na ilha, que é muito legal. Sempre que a gente vai para lá, a gente criou uma família lá, sabe? Quando a gente chega no TT, a gente tem que jantar na casa da Romilda, na casa dos portugueses, na casa de não sei quem, sabe aquela coisa Você de chega família? com quanta antecedência? Eu chego uma semana antes, Uma semana antes, tá. para armar a barraca, deixar tudo em ordem, conferir o que falta na moto. E a tua equipe é o quê? Você e quem? Putz, eu, meu pai e 2 amigos. Mecânicos? Não, o mecânico sou eu e meu pai. E quando eu cheguei no TT a primeira vez... te dá a moto. Te dá a Sim. moto e uma grana. Tá. Quando eu cheguei no TT a primeira vez, eu pensava assim, puta, eu quero estar naquela carreta lá dos caras top. Aí no segundo TT eu falei, não, eu já não quero isso. É muito mais legal essa atmosfera de você estar numa barraquinha, num caminhãozinho pequeno, sabe? É igual a turma do Sidecar, por exemplo. Sidecar, você acha que a gente é louco? Não. Os caras do Sidecar são mais O cara que vai no sidecar é um animal. Nossa. completo. E Exatamente. tem a prova e tem uma categoria de sidecar. Tem categoria de sidecar. E esses são os verdadeiros apaixonados. São os caras que guardam dinheiro o ano inteiro para, nessa época, ir lá gastar economia no TT, sabe? É fantástico. A área mais legal do TT, na minha opinião, é essa área da pobreza. Os pobres. Não tem boxe, quer dizer, imagina, deve ter uma área, São tendas, praça, né? treino, é isso. São quantos pilotos no total, contando todas as categorias? Lá todos os pilotos correm todas, porque você ganha hora de voo com isso. Tá. Então o John McGuinness, ele anda de 600, anda de 1000, anda de Superbike, ele anda em tudo. Entendeu? Então são mais ou menos, se largam 80 por categoria, a gente deve ter uns 200 pilotos contando os sidecars. Sidecar é maluquice. A gente está até mostrando, pena que não pode mais mostrar a imagem. Está acabando o programa, quanto tempo nós temos, Bertão? Por favor, mais 10 minutinhos? Então vamos lá. A gente acabou voltando a falar do TT porque é muita coisa legal. Você estava falando dos marchas, mas você falou dos 509, você queria ir além nisso, não explicar alguma coisa mais?
da importância deles? Porque não tem torre, né? Não tem torre, então Mas tem um diretor de prova, um cara que... Sim, tem um diretor, o chefe de circuito, aquela coisa. Antes de começar cada treino, tem a vistoria da pista, tudo, as ruas fecham. Os treinos são 2 semanas de evento. Na primeira semana são só os treinos. Para não ferrar com o trânsito da ilha, todos os treinos acontecem depois do horário, né? Lá é das 7 às 10 da noite, porque escurece às 11 nessa época. Então, além de toda a dificuldade do TT, nos treinos você anda com o sol na cara, porque o sol está baixando. Então, é a única pista do mundo que tem a bandeira escrita Sun, Sol, entendeu? Você chega, tem um cara na sombra com a bandeira Sol, aí 2 minutos depois está um cor que é essa sol. bandeira? Ela é branca com a bola vermelha, a bandeira do Japão. E tem o do protetor solar também. Então, é muito detalhe, tem muita peculiaridade, sabe? Ano após ano a gente vai aprendendo e desdobrando tudo. Que barato, que barato. Ronaldo Arrigue, na entrada do S de Interlagos, Rafa faz redução, alicata o dianteiro, frente para a direita, traseira querendo passar. Bom, que assim, está descrevendo aí o que ele faz. Como eu andava de supermoto, é uma categoria que anda derrapando, quando eu comecei a andar de moto velocidade, eu tinha muito disso, de andar com a moto derrapando, atravessando, meio que um trail braking, assim. E eu lembro que foi engraçado que quando eu comecei isso aqui em 2009, todo mundo falava, não, mas gasta pneu, mas não funciona, não sei o quê. E hoje em dia, se você vê a freada do Eric, se você vê a freada de todo mundo, é atravessado, sabe? Então, é plástico, sabe? É legal. Eu faço na entrada do S do Senna porque me vem tempo lá, não faço mais em nenhum lugar. Ali funciona bem isso, mas não é porque é bonito, é porque funciona. Legal. Bom, temos, para a gente fechar o programa, assuntos curtíssimos, né, Berton? Então, fala, Gabriel. Teve os roncos dos motores. Nós temos os roncos da Fórmula dos 1, né? motores? Não, é melhor não pôr, porque não é... Semana que vem a gente traz aqui gravações de liquidificador. Mas bateria, assim, liga o liquidificador em casa que você vai entender fazendo- qual é o som. vitamina de abacate. Você põe abacate. Aspirador de pó. Leite. Aspirador de pó não, porque o aspirador de pó é só o barulho do turbo. Teve a motosserra também, né? O Mas da é Mercedes demais. parecia uma motosserra. Foi engraçado que essa semana, a primeira foi a Ferrari, né? Foi. A Ferrari botou o ronco do motor. Vou ver esse negócio. Botei lá, era um pavoroso. Aí a Mercedes fez igual, a Williams fez igual, A Manor? a Manor fez igual, a McLaren fez igual. Qual foi aquela que falou que ainda não tinha o vídeo e postou um negócio de um gatinho? Foi a Renault. A Renault. A Renault não tinha a vídeo, Renault- botou aqui. Não tinha vídeo do ronco do motor. que Ia ela mostrar um gatinho. Aquele, sabe o leãozinho da MGM? Eles colocaram só que com um gatinho no meio e com um baita ronco. assim. Legal, muito legal. Bom, gente, Rafael, queria agradecer demais a tua presença. Foi um programa muito bom, assim, não que eu não esperasse, mas a gente aprendeu tanta coisa e gostou tanto de você que eu acho que todo mundo vai te acompanhar, vai torcer muito. Foi muito legal ter te recebido aqui. Legal, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom bater papo e falar, difundir o TT. E vamos lá, convido vocês também aí para o TT esse ano, para a Se Pikes Peak. desse pra Vambora. gente ir, né, seria bem legal. Ó, Yamaha, tamo aí. Uma passagenzinha só, tá tudo resolvido, a gente fica na barraca. Eu vou de programa. boa. Mas falando sério, é claro que a gente, se pudesse, né, a mesma dificuldade que você tem para arrumar patrocínio, para correr, para qualquer lugar, a imprensa acaba tendo hoje, né, do jeito que estão as coisas, ainda mais no esporte a motor, né, que há uma dificuldade tremenda no Brasil para fazer qualquer coisa hoje, infelizmente. Mas já havia até, sei lá, no auge, assim, a gente também não ficava viajando para todo lugar. Mas seria legal, a gente gostaria, a gente tem tentado fazer o que dá para fazer em loco, a gente faz. Estoque, a gente consegue fazer em Indianápolis, eu tive em Le Mans há 2 anos, Fórmula 1 a gente fez algumas corridas nos últimos anos, mas não é fácil, não é falta de vontade, a gente realmente tenta. Então, se houver essa possibilidade de ir para a Ilha de Man, vamos tentar, sem dúvida. Não é só por causa do Rafa, não. É claro que acompanhar o Rafael vai ser muito legal, mas o evento, evidentemente, ele merece isso, merece uma visão brasileira que eu acho que nunca houve. Eu nunca vi nada produzido aqui no Brasil sobre o TT de Man, que seria muito legal a gente fazer. Rafa, obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Gabriel, até a próxima. Valeu, Rafa. Juju, Obrigado. beijinhos. Olha, agradecer o pessoal da Inter Brasil, todos os nossos, um patrocinador, que está sempre com a gente, o pessoal aqui da Fórmula Inter, que nos recebe para fazer o Paddock GP. Semana que vem a gente volta às 8 da noite. Eu repito, se você perdeu, você está vendo agora ao vivo, né? Você está vendo agora esse finalzinho de programa, e você perdeu um pedaço porque a gente teve de mudar de link, não se preocupe, a hora que acabar o programa, em poucos minutos a gente coloca na íntegra no ar e você vai poder acompanhar tudo que o Rafael contou aqui pra gente, tá bom?
Grande abraço, obrigado a todos e até semana que vem. Valeu!